Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Especialista na Mesa. O convidado de hoje, Dr. Gabriel Cazé, ele é anestesiologista e eu conto com a presença também do Dr. Ramiro Passalini, que é o meu parceiro de cirurgia. Estamos juntos desde 2016. 2017. E nós dois vamos hoje entrevistar o Dr. Gabriel Cazé. Então, ele é um convidado ilustre, né? Também foi veterano da minha esposa, muita gente não sabe, né? Lá na UFES, né? Lá no Espírito Santo. Ele se formou na UFES, no Espírito Santo, depois fez residência aqui na Unicamp e agora trabalha em vários hospitais aqui de São Paulo, há alguns anos já, e conosco também há alguns anos. E tenho certeza que vai ser um bate-papo bem promissor e bem divertido. Vamos lá. Então vamos lá, já para a primeira pergunta, que é uma dúvida muito comum dos pacientes sobre o tipo de anestesia que ele vai receber na rinoplastia. Fala um pouquinho, Gabriel, sobre anestesia geral e anestesia local para a rinoplastia. Tem muitos pacientes que têm medo da intubação. Certo. A rinoplastia é um procedimento que a gente geralmente faz com proteção de via aérea, então a gente faz sob anestesia geral, o paciente monitorizado, né, com monitorização básica, isso inclui eletrocardioscópio, inclui oximetria de pulso, inclui pressão arterial não invasiva, né? Além disso, comumente a gente utiliza a monitorização também de consciência intraoperatória e, se necessário, algum monitor de temperatura, até pelo tempo cirúrgico aí um pouquinho prolongado, tá? Em relação à outra parte técnica que foi perguntada, a local com sedação, na verdade, pela anestesiologia, seria mais um procedimento em um retoque onde o paciente ele pode estar num nível de sedação não leve, mas moderado, profundo, mas que tem ventilação espontânea, tá? Isso poderia ser com catéter, o catéter em algum dispositivo como uma cânula orofaringe, uma Guedel, ou então algum outro artifício em que o paciente tivesse uma sedação leve, mas tivesse drive ventilatório, né? E com isso ele pudesse inclusive deglutir e tal em algum momento. Isso, claro, se o risco de sangramento e tudo for mais baixo, né? E por que a anestesia geral ela é tão importante para a rinoplastia? A anestesia geral, principalmente pelo que eu citei em relação à proteção de via aérea, além de tudo um procedimento que tem um tempo em torno de 3 horas e meia, 4 horas, ele proporciona maior conforto para o paciente e a gente consegue dessa forma ter uma monitorização, inclusive de consciência, em que o paciente, num nível de profundidade, vai estar similarmente a estar dormindo sem ter nenhum recall, nenhuma lembrança daquele momento. Enfim, além disso, não vai estar sentindo dor, não vai estar com nível de consciência mesmo, a gente vai dizer. Então, assim, acho que na prática, né, na rinoplastia, em quase todos os casos, atualmente, para uma cirurgia primária, né, uma rinoplastia primária, a gente usa anestesia geral. E a anestesia local talvez sirva-nos para alguns casos pontuais de retoque, né, que vão ser cirurgias com tempo cirúrgico menor, que a gente vai atuar só numa parte específica, não vai fazer uma cirurgia inteira, e puxando esse gancho, né, da cirurgia em si. Muitos pacientes perguntam quanto tempo depois da anestesia, que a pessoa acordada da anestesia, ela vai sair da sala cirúrgica para o quarto e quanto tempo depois ela vai ter alta para casa. Tanto no caso da anestesia geral, quanto no caso da anestesia local. Certo. Normalmente, o despertar, eu particularmente gosto muito da modalidade que a gente fala anestesia venosa total, em que a gente utiliza essa monitorização de consciência. Isso proporciona que a gente consiga despertar o paciente mais rápido e mais tranquilo também, com menos agitação psicomotora,
Isso a gente fala em 5 minutos, às vezes após o término do procedimento cirúrgico, 5, 10 minutos no máximo. Nesse tempo, ele vai então para uma sala de recuperação pós-anestésica, onde ele atende aos pré-requisitos da instituição, do hospital. Geralmente, são 3 tempos de 15 minutos, 3 intervalos, nos tempos 0, 15 e 30 minutos, né, com monitorização dos sinais vitais, para que, estando tudo adequado, existem umas escalas de alta, tá, padronizadas nos serviços, aí ele recebe alta para o quarto. Então, a gente está falando aí normalmente em 30 minutos, tá, o tempo mínimo de alta para o quarto. Isso pode se estender um pouquinho mais, em torno de 1 hora. E aí, a alta hospitalar a gente discute com vocês, né? E aí fica a critério da equipe cirúrgica também, se dá para ser no mesmo dia, se for uma cirurgia de retoque, um procedimento menor, se precisa ser no dia seguinte, a depender se teve alguma extensão maior ou alguma complicação cirúrgica. O nosso protocolo é o seguinte: quando o paciente realiza a cirurgia pela manhã, a gente costuma dar alta às 18 horas. Quando o paciente realiza o procedimento à tarde, a cirurgia termina por volta das 5, 6 horas da tarde, então a gente prefere dar alta no dia seguinte de manhã. Então, o paciente tem mais segurança de sair do hospital sem risco de sangramentos e outros efeitos. Uma outra pergunta que é muito comum dos pacientes é dele falar assim: doutor, tem o risco de eu acordar durante a cirurgia, no meio da cirurgia? Ou então o paciente tem medo: doutor, eu falei alguma besteira durante a cirurgia? Eles têm essa curiosidade. Então, comenta um pouquinho sobre essa... Sim, essa situação, esse questionamento, a gente percebe que é bem comum também, até quando a gente vai fazer a avaliação pré-anestésica. E como eu tinha citado, na nossa prática, a gente costuma utilizar a monitorização de consciência intraoperatória. Existe um eletrodo de diversas marcas. Enfim, da Covid a gente tem o BIS, por exemplo, a gente tem da Fresenius, a gente tem o Conox. A gente utiliza esse dispositivo que, através de ondas eletroencefalográficas e um número ali quantitativo, a gente tem a profundidade anestésica. Seria meio que a profundidade do sono daquele paciente. Se esse paciente tiver um nível superficial da anestesia, ele poderia sim ter memória, ter o que a gente chama de recall, escutar até o que está sendo falado em sala. Para isso, com essa monitorização, a gente adequa que ele tenha uma profundidade adequada, tá? Para que ele não tenha consciência de nada do que está sendo feito. Então, esse tempo que se passa ali na sala e todo o procedimento, ele não tem consciência e nem o timing de quanto tempo foi. Isso proporciona muito mais conforto e, obviamente, adequação ao procedimento e ao paciente. Interessante. Então, realmente é bem complexo, né? Você monitorizar ali o nível de consciência do paciente durante uma cirurgia longa, às vezes demora 4, 5 horas, né? No nosso caso de rinoplastia, mas em outros casos que você também anestesia muito mais do que isso. Então, você tem que estar ali com a consciência do paciente na sua mão durante esse período inteiro, né? Então, realmente tem que ter tido uma formação muito ampla, muito profunda em relação a isso. Aí, puxando esse assunto, como é que foi a sua formação? Quanto tempo você levou, né, de estudo até chegar a essa parte de anestesiologia? O que te levou a fazer essa especialidade especificamente? Bem, eu morava em Vila Velha, né, Espírito Santo. Estudei lá em Vitória. Daí a opção de fazer medicina foi na UFES. À época, Universidade Federal lá do Espírito Santo. A família, enfim, a faculdade de medicina já era um pouco cara, né? Então a gente tinha uma opção ou quase uma indicação da própria família, minha mãe mesmo, vai estudar para passar na Federal. E aí, naquele momento, a gente se esforçou, conseguiu, deu tudo certo.
E depois, para a residência, a gente veio para São Paulo. Minha opção... E você, só mantendo, você já tinha alguma referência na sua família, Sim, na área sim, médica? sim. Eu tenho uma irmã, por parte de pai, é minha irmã e madrinha, é professora, inclusive da UFES, já era, tá? Ela é intensivista, então eu sempre tive uma referência, gostei muito de clínica, da parte de clínica, e de medicina intensiva, UTI. Então gostava de pacientes graves, fiz meu internato, né, vários trabalhos dentro da UTI, e depois disso, de última hora eu optei por anestesiologia, pensando, até fiz prova para clínica médica mesmo na USP, aqui em São Paulo e tal, e iniciei. Só que eu optei por anestésio e fui para Unicamp. E aí a gente fez a residência lá, finalizei em 2016 e desde então estou trabalhando em São Paulo. Então você optou pela anestesia bem no finalzinho, né, da faculdade. Foi. Alguns amigos aí também optando, a gente pensou um pouquinho da parte clínica, mas também talvez ter um pouquinho mais de qualidade de vida e optar por procedimento também. Acho que eu gosto bastante de fazer procedimentos assim, invasivos e tudo. Me responde uma dúvida, Gabriel. Tem muitos pacientes que já realizaram cirurgia e acordaram com tremores, com frio, histórico também de náusea, vômitos. O que tem na anestesiologia para realizar, para prevenir esses efeitos colaterais? Tá. A gente pode, de forma preventiva, como você citou, trabalhar com tanto o aquecimento e a monitorização através de termômetros, né, da temperatura do paciente ao longo de todo o procedimento. Esse aquecimento a gente costuma fazer com manta térmica, tá? Então a gente consegue ter esse controle aí também, né, da temperatura do paciente. Isso minimiza a perda de calor, que é até provocada desde a indução anestésica, é um fenômeno que é provocado. O paciente ele tem uma vasodilatação que proporciona essa perda de calor, tá? Mas também a gente tem de forma terapêutica a utilização de algumas drogas, por exemplo, a clonidina, um alfa-2 agonista, no caso do paciente ter um despertar apresentando tremores. Fazer uma dose baixa de clonidina, até 1 por quilo, você consegue proporcionar aí uma melhora desse tremor pós-operatório. Interessante. E continuando nesse tema aí, né, de cuidados, a rinoplastia geralmente é uma cirurgia que não dói, né, no pós-operatório, porque o nariz ele fica fixo na face, então não é uma parte do corpo que se movimenta, diferente quando a gente opera, por exemplo, a amígdala, dói bastante. Mas às vezes a gente tem que fazer procedimentos adicionais na rinoplastia. O principal deles é retirada de enxerto de costela, né, no nariz que já foi operado, ou no nariz que no começo a gente já sabe que vai precisar de mais cartilagem. E nesses casos pode ser que doa um pouquinho mais o pós-operatório. Então, da parte da anestesia, quais cuidados que vocês tomam para evitar ou minimizar ao máximo essas dores no pós-operatório? Certo. A gente utiliza medicações diversas, de diversas classes, né, na anestesiologia, inclusive uma associação que a gente fala de uma anestesia multimodal e, além disso, trabalhar com escala analógica de dor, que você usa um analgésico periférico, um anti-inflamatório, tem também um efeito associado de um corticoide, às vezes um corticoide de longa permanência, que a gente pode fazer intramuscular, né? E por último, um opioide fraco ou até um opioide um pouco mais forte como resgate, no caso de morfina, se fosse necessário, para dor de resgate. São várias classes atuando em busca de proporcionar melhor qualidade com menos efeitos colaterais. Então, isso daí tudo, além das próprias drogas anestésicas que a gente utiliza na indução e manutenção da anestesia, normalmente com opioides, um pouco mais forte, de manutenção que tem a metabolização mais rápida, que também ajuda aí nesse controle de dor.
E, Gabriel, deixa eu te perguntar um pouco sobre a importância do jejum para a anestesiologia. Por que o paciente precisa fazer o jejum? E até mesmo assim, de líquidos, de alimentos sólidos, quanto tempo, e se tem algum medicamento também que possa atrapalhar esse jejum, tem que aumentar o tempo ou diminuir o tempo? Hoje isso tem sido bem debatido até, inclusive com o Ozempic e o Rybelsus, que é a nova droga aí também, né? Similar ao Ozempic, agora via oral inclusive, né? E essas medicações, elas têm agora, de forma recente, uma orientação, tá? Da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e também de diabetologia para prolongar a suspensão desses medicamentos de 10 dias, que era a orientação prévia, agora até para aumentar para 21 dias. Isso ainda tem sido discutido dentro das instituições, dentro dos hospitais, mas é uma orientação forte. Por que isso? Ele provoca um retardo do esvaziamento gástrico muito grande. A gente, se utilizar um ultrassom, por exemplo, para visualizar, a gente vai ver um bolo gástrico de estase e que o paciente tem um risco muito alto de regurgitar, de vomitar. E na hora da indução anestésica, a gente tira esse reflexo do paciente, o reflexo de deglutição e de tosse, que é um reflexo protetor. Então, o paciente ele acaba ficando vulnerável a essa situação. Se você tem alguma pressão aumentada no estômago, intestino, que pode deslocar esse alimento, esse conteúdo, se o paciente não tiver jejum, para fora do trato gastrointestinal e pode cair, consequentemente, dentro da via aérea, provocando uma complicação pulmonar, pneumonite química, pneumonia aspirativa, enfim, necessitando, inclusive, de intubação de urgência, permanecer entubado, leito de UTI, então seria um evento catastrófico, né? Em relação a tempo, a gente tem hoje na literatura, o oficial são 8 horas de jejum para sólidos, alimentos sólidos. Isso aí a gente fala de uma dieta gordurosa, dieta proteica, tá? Isso pode ser reduzido para cerca de 6 horas se for uma dieta que a gente considera sólida mais leve, com bolacha creme cracker, algum chá, alguma coisa assim, a gente consegue tolerar 6 horas. Se for algum água, líquido, assim, seriam 2 horas, né? Em termos de leite, aí a gente tem que ver qual é o leite, se é leite de caixinha, o HT, essas coisas, são 6 horas. Só o leite materno que a gente considera 4 horas de jejum, tá? Basicamente é isso. É interessante. Você falou dessa questão da complicação, né? Dessa possível complicação, caso não se observe esse tempo de jejum ou se tiver algum alimento ali. E puxando essa questão das complicações, porque é um temor muito grande, né, dos pacientes, essa questão das complicações na cirurgia, e a gente sempre costuma dizer, nenhuma cirurgia é infalível, né, todas elas estão sujeitas a complicações, muitas delas são mais raras, mas nesse mundo da rinoplastia, eu acho que as duas principais complicações que os pacientes têm medo são o sangramento e a infecção. No sangramento, na parte do cirurgião, a gente tenta cauterizar ali ao máximo as estruturas que a gente está trabalhando para evitar o tipo de sangramento. E a infecção é uma complicação que realmente o paciente tem muito medo, porque na rinoplastia a gente usa cartilagem para estruturar a cirurgia. E se tiver uma infecção, pode ser que haja uma reabsorção parcial ou total das cartilagens. Então, o nariz pode perder projeção, pode perder rotação, é um desfecho que a gente não quer ter. E da parte do cirurgião, a gente toma várias medidas para evitar também a infecção, né? No intraoperatório, a gente faz aquela asepsia, limpa o paciente antes de começar a cirurgia, toma várias medidas para evitar as infecções. No pós-operatório, o paciente vai com remédio oral, com antibiótico oral,
e com outras medidas também comportamentais para evitar a infecção. E da parte da anestesia, o que é feito para evitar essas duas complicações, sangramento e infecção? Certo. Bom, em relação à infecção, para começar, a gente tem antibiótico profilaxia cirúrgica, né, que é uma prevenção através dos antibióticos. A gente utiliza isso normalmente já bem padronizado de acordo com especialidade, tipo cirúrgico, né? Então, essa antibiótico profilaxia, ela ocorre antes da incisão cirúrgica, tá? A medicação já tem nível sérico, nível sanguíneo, né, suficiente para proteção de infecção antes dessa incisão cirúrgica. E isso a gente tem inclusive uma dupla checagem, né, dentro de sala operatória, com a equipe que está interna na sala, é técnico de enfermagem, existe o sign-in e o time-out, que são situações padronizadas em relação à qualidade, ao processo de qualidade hospitalares, a Joint Commission, né, que disponibilizam e solicitam isso, né, essa checagem, se o paciente realmente recebeu essa antibiótico profilaxia adequada para a prevenção de risco cirúrgico. Além disso, toda a manipulação de seringas e manipulação do paciente a gente faz com luvas de procedimento, a gente faz a asepsia dos frascos ampola através de suaves de álcool, então tudo isso também é bem criterioso. Já em relação ao sangramento, a gente tem, no caso da rinoplastia, uma cirurgia normalmente uma população um pouco mais jovem, né? Uma faixa etária de 20 a 40 anos em geral, e esses pacientes costumam não ter muitos problemas de saúde associados, não tem comorbidades. Então, isso proporciona com que a gente consiga atuar com o paciente numa pressão ali de um limite um pouquinho mais baixo, tá? E esse nível, tolerando hipotensão, proporciona uma melhor qualidade no campo visual para o cirurgião, né? E também reduz o sangramento para o paciente. Bom? Beleza, vamos conversar um pouquinho sobre tecnologias na anestesiologia. Ou seja, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que tem de novo para prevenir alguma complicação de intubação, ou até mesmo aquele paciente que chega no centro cirúrgico, né, na nossa sala, às vezes o ar-condicionado está frio e o paciente chega com medo, então a veia dele dá aquela... está escondida, né, fica com a vasoconstrição. E até mesmo assim, você já falou sobre a monitorização com BIS, né, com o eletroencefalograma, mas fala um pouquinho sobre essa parte aí de tecnologia de vias aéreas e de vasos sanguíneos. Em relação à via aérea, hoje a gente tem estabelecido alguns fluxos de via aérea difícil. Então, os pacientes que chegam para a gente com esse relato, sabidamente, via aérea difícil, ou um paciente mesmo que, de certa forma, a gente veja na avaliação pré-anestésica, através da avaliação, da anamnese, na consulta com o paciente ali, mesmo que seja momentos antes da cirurgia, a gente percebe alguns preditivos, alguns preditores de que pode ser uma via aérea difícil. Para isso a gente se prepara, tá? E já deixa tudo montado na sala operatória para que a gente tenha uma possibilidade de sucesso maior. Então, na hora que o paciente chega em sala, a gente já tem tudo otimizado para isso. Hoje a gente tem, por exemplo, os videolaringoscópios, né, que cada vez mais tem se difundido e ocupado até uma parte do que era mais de utilização de fibroscopia. O videolaringoscópio normalmente ele vem acoplado a uma tela ou com uma telinha à parte, tá?
a depender da marca e tal que se usa, mas ele tem um laringoscópio que possibilita a visualização mais adequada de toda a laringe e todas as estruturas. Isso possibilita, por exemplo, a ver se o paciente tem algum tumor em alguma base da laringe, um aritenoide, alguma porção ali, corda vocal, que dificultasse a intubação. No caso de uma cirurgia otorrinolaringológica, de repente ele facilita, né, a visualização, uma lesão, um papiloma que o paciente possa ter ali. E, além disso, temos também o fibroscópio, né, que pode ser com intubação oral ou nasal, no caso de não ter abertura bucal, de ter um processo como um trismo de fechamento aqui da articulação temporomandibular. Nesses casos, o fibroscópio ele possibilita também a visualização e a intubação do que pode ser considerado uma via aérea mais difícil. Em caso da veia, na vasoconstrição, tem pacientes, às vezes o paciente que é um pouquinho mais cheinho, ou o paciente realmente que está com frio, já com jejum prolongado, há bastante tempo sem ingerir líquidos, né? Paciente mais idoso, ou paciente, sei lá, com bastante infiltração, uso de quimioterápico, metotrexate, corticoide de longa duração, esses pacientes têm umas dificuldades maiores, apresentam para a gente uma dificuldade maior no acesso venoso. Muitas vezes a gente requer da utilização do ultrassom, que a gente também coloca lá um probe e você consegue visualizar numa tela, e isso ajuda a gente direcionar, né, o dispositivo, o introcan no caso, para puncionar o acesso com a ajuda desse aparelho do ultrassom, né? E em relação à monitorização de consciência que a gente tinha citado, eu acho que é um advento muito grande dos anos 2000 para cá, de que a gente tem na anestesia venosa total, com o uso do remifentanil, propofol e o monitor de consciência, uma melhor qualidade, né, da anestesia, com despertar mais precoce, com menos agitação pelo paciente, e isso também proporciona nos hospitais um giro mais rápido dos procedimentos de sala, menos tempo na recuperação da anestesia. Então, acho que é um ganho para todo mundo. Interessante. A gente pode perceber que você tem bastante familiaridade com essas novas tecnologias. Eu acho que a gente não comentou aqui anteriormente, mas você também dá aulas, né, em alguns cursos de intubação. Nessa sua parte acadêmica, assim, qual conselho você daria para um estudante de medicina que está começando a se interessar por essa parte de anestesiologia? Qual você acha que é a chave do sucesso nessa especialização? Eu acho que não só na anestesiologia, mas a chave do sucesso, acho que é oferecer qualidade no atendimento, e acho que tudo que você tem de retorno é resultado do que você oferece de qualidade junto de um aproveitamento de oportunidades. Basicamente, acho que esse é o grande segredo para o médico recém-formado, para o cara que quer fazer alguma residência, independente da especialidade que escolha. No caso da anestesia, hoje a gente vê um cenário no Brasil, ou pelo menos em São Paulo, com um pouquinho de distorção. Às vezes você tem hoje uma possibilidade de emprego relativamente fácil, tá? Só que você tem que olhar onde você quer trabalhar, se você quer trabalhar num local mais distante, com menos recurso, né? Ou se você quer um centro, um local que te proporcione mais qualidade no trabalho, mesmo que você inicialmente possa ter um retorno um pouco menor, mas que isso te proporcione a colher mais frutos lá na frente. Nessa pegada de qualidade que você acabou de citar, fala pra gente a importância de você trabalhar em hospitais de ponta. Qual a diferença que tem com relação
a medicamento, com relação a até mesmo às tecnologias? Primeiro a questão, acho, para mim, pelo menos, de satisfação pessoal. Se você já trabalhou ou tem a oportunidade de trabalhar em um lugar que te proporcione oferecer o melhor para o seu paciente, dificilmente você consegue, na verdade, voltar atrás em relação a isso. Existe, é claro, um mínimo possível que você possa oferecer. Então, se você tem uma divergência de um hospital para outro, nesse hospital eu tenho esse recurso, eu tenho mais isso que eu posso utilizar e que é o melhor de tudo. Nesse eu não tenho exatamente esse recurso aqui, mas eu tenho um mínimo que eu posso oferecer para fornecer segurança e qualidade no processo, ok. Só que existe um limite mínimo, né, que a partir daí eu realmente, assim, não gostaria de atuar, se pudesse escolher. Certo. Eu tenho até uma pergunta com relação a esse limite mínimo. Você já passou alguma situação assim, interessante, algum hospital que tinha, que você, principalmente depois que terminou a residência, já passou por uma situação assim desse limite mínimo de condições de trabalho? Na nossa época tinha um MacGyver, né? A gente sempre cita assim, década de 80, eu acho, o MacGyver, que é um cara que com pouco ele conseguia fazer ali uma gambiarra e, sei lá, fazer uma atitude heróica, vamos dizer assim. Eu acho que assim, até fora de hospital eu já passei por situações mais complexas, vamos dizer assim, nesse sentido. Por exemplo, em SAMU, onde a gente ainda tinha o Intracat, o famoso Intracat, Lamonolumen, né, em que você, enfim, tinha mais risco. Explica só para... É um acesso venoso central, onde você fazia por punção única, isso na época ainda sem monitorização, por exemplo, sem ultrassom para você visualizar a punção, então fazia uma punção meio que pelo reconhecimento da anatomia, né? Mas com um risco alto de você causar uma lesão ao pulmão do paciente, uma perfuração, provocar o que a gente chama de um pneumotórax, por exemplo, intubação na rua em paciente politraumatizado, por exemplo, vítima de acidente de auto, moto, caminhão, enfim. Você já passei por essas situações, inclusive fazendo uma intubação retrógrada com fio guia, né, uma traqueia lesada, né, e aí através do fio que saía acima na via aérea você conseguia intubar. Esse cenário é meio MacGyver. Meio MacGyver. Isso quando você dava plantão no SAMU. Isso, no SAMU ainda. SAMU, Hortolândia e Sumaré. Que tem bastante próxima tempo região também. De Campinas, lá quando eu estava na residência lá. Então, realmente, lá era um ambiente totalmente não controlado, igual nesses grandes hospitais que você anestesia hoje, que você tem à sua mão ali várias tecnologias que você até já comentou anteriormente. Sim. Então, ali, basicamente, você tinha um tubo, o paciente politraumatizado, e o tubo tinha que entrar ali na boca dele e chegar até o pulmão. Existe uma descrição de técnica, assim, até, mas é uma situação claramente anormal, né? Que a gente não vivencia na nossa prática, obviamente. Você falou aí sobre intubação retrógrada. Eu, sinceramente, nunca nem tinha ouvido, mas eu consegui imaginar como foi com o fio guia. Existe um relato ou um mito em pacientes que estão, por exemplo, no avião. E aí um médico foi lá e fez uma traqueostomia, uma cricostomia de emergência. Isso é verdade? Explica um pouquinho pra gente. A gente vê até em filmes, né? Às vezes um médico vai lá e faz até um animal. Ele faz uma crico de emergência, bota na tampinha de uma caneta Bic. Então isso é até abordado em filmes. Existe, na verdade, a cricotireoidostomia é uma técnica como um resgate para salvar um paciente com via aérea, né? Ela, inclusive, está presente em diversos fluxos de via aérea difícil intra-hospitalares, só que a gente tem como opção, se
o médico que foi chamado para intubar em condições ótimas não conseguiu, e mesmo assim, com hospitais que têm um código de via aérea difícil, aciona o especialista, normalmente o anestesiologista, vai lá e também não conseguiu, o primeiro resgate seria através da máscara laríngea. Tá? A gente consegue fazer esse resgate, e aí se tiver alguma indicação de permanência na ventilação mecânica, ou seja, de que esse paciente precise de uma via aérea definitiva de intubação, por exemplo, aí esse paciente, a gente consegue acionar o cirurgião e solicitar uma traqueostomia, normalmente de urgência, mas não um procedimento emergencial. Porém, se tentou passar a máscara laríngea, isso em ambiente hospitalar, e não conseguiu ventilar esse paciente, aí é necessário fazer uma cricotireoidostomia de emergência. Ela pode ser sim por punção ou pode ser cirúrgica, com técnica séptica e tudo mais. No caso de punção, é essa mesma analogia que a gente faz, né, o mesmo mecanismo do que se fala, tá no avião e tal, e você faz uma punção. Poderia ser com equipo de soro, poderia ser com o dispositivo cilíndrico ali da caneta BIC, é claro, sem a carga da caneta para você possibilitar a passagem do ar. Então, existe sim essa possibilidade e isso pode sim salvar vidas. E nessa crico de punção é temporário, né? Você faz ali para ventilar o paciente e sair da emergência. Exato. E mais ou menos quanto tempo que pode ficar esse artifício temporário até a gente ter que fazer algo definitivo igual a traqueo? Aí, Ramiro, é o mínimo possível. Eu acho que só pegar o paciente é o tempo de transporte até um ambiente seguro, um ambiente hospitalar seguro, onde possa ser realizada aí com técnica séptica o procedimento, né? A algo mais definitivo, no caso, né? Isso. No caso, o paciente, assim, deveria ter falado antes, no caso, o paciente estaria entalado ou engasgado, sim, né? sim. Que aí as vias aéreas dele, as vias aéreas inferiores estariam preservadas, porém o bolo, a obstrução seria um pouco mais superior. Então, a cricotireoidostomia de urgência ou de emergência, no caso, no avião, ela poderia salvar a vida, né? Sim, sem dúvida. E só uma curiosidade, assim, sei que tem muitos anos que você trabalha já com essa parte de anestesia. Durante esse período, teve algum paciente, algum caso específico que te marcou? Às vezes é difícil puxar da memória porque foram tantos, né? Foram muitos, mas existe algum específico assim que você lembra, que te marcou, que teve algo especial? Tem alguns, assim, algumas fatos inusitados, fatos que até às vezes emocionam um pouquinho a gente. Eu lembro, por exemplo, de alguns pacientes, e acho bem legal, quando eles se emocionam ao falar com a gente de uma experiência e tudo mais. Então, tem alguns pacientes que, pós-anestesia, eu lembro de uma senhora que relatou, é claro, tem todas as medicações e tal, mas ter tido uma experiência muito boa e, enfim, talvez o pensamento voltado, mas encontrar pessoas e tal, familiares que já se foram, esses relatos assim, e a pessoa se emocionar e agradecer a gente. Outras coisas, óbvio, agradecer até pelo medo que tinha antes da anestesia, né? E o fato de ter se emocionado, de acordar bem, acordar sem dor, isso proporciona até uma alegria assim pra gente, né? Assim como quando alguém deposita confiança e a gente muitas vezes não espera um retorno, nada em troca, e aí depois você recebe algum elogio, alguma mensagem que chega para você falando, poxa, obrigado pela forma como foi tratada, a gentileza, o carinho. E isso é o que mais toca e mais chama atenção assim, nesses momentos, né? Mas tem de tudo.
Interessante, né? Tem muitos casos, né? Acho que todo mundo, se pegar para falar desse tema, vai poder elencar várias dezenas de casos que te marcaram, né? Sim. Interessante isso. Tem muito, por exemplo, eu sei que, por exemplo, o hospital que a gente faz cirurgia não tem crianças, mas tem muitas mães que procuram, né, acompanhar o filho até o centro cirúrgico, querem ficar com o filho até o último momento ali. Ela pode ver o filho ser entubado? Isso daí, normalmente, a gente chega a um acordo entre as equipes, entre os profissionais que estão ali para executar o seu trabalho, né? E então isso normalmente a gente fala com a equipe cirúrgica, o cirurgião principal, o assistente, o anestesiologista, por você tem problema, por você tudo ok, por você tudo ok. Se todos admitirem, em tese, o acompanhante ele poderia ver uma situação. Porém, há uma questão ali de segurança no procedimento. A gente não sabe qual a reação do familiar naquele momento, né? E é uma situação onde você está dispersando todo o seu foco para aquela atividade. No caso, por exemplo, no momento da intubação, o anestesiologista está concentrado ali na via aérea do paciente. Então, ele não pode saber o que vai acontecer ali com o familiar. Se o familiar vai passar mal, vai cair, se o familiar vai ter alguma atitude intempestiva, enfim. Então, a gente não orienta, né? Normalmente, a gente explica a situação já na avaliação pré-anestésica, ainda mais se é com criança ou algum paciente especial, no caso, e orienta o familiar, né? Tanto dos riscos, mas, obviamente, fala claramente da segurança que a gente proporciona a todo o procedimento e normalmente fica assim. Agora, caso alguém exija participar do procedimento, de visualizar e tal, eu, particularmente, não tenho nada contra, assim, individualmente, não. Se for de comum acordo com as equipes, ok. No caso, a mãe iria encontrar o filho logo em seguida, né? Quando termina a cirurgia, ele vai ser direcionado à sala de recuperação. Exato. Isso normalmente é uma prática, né? Com pacientes especiais ou menores de idade, normalmente a gente atua dessa forma. A gente pede para a equipe de enfermagem já acionar um acompanhante familiar e que ele fique na recuperação pós-anestésica lá com a criança, no caso, dando até mais conforto para o paciente que acabou de ser operado. Até em pacientes adultos, né? Geralmente a gente é um pouco mais permissivo se alguém quiser assistir a cirurgia, para pessoas que é da área médica. Mas muitas vezes até pessoas que são da área médica, quando tem o parente dela ali, ela perde aquela frieza da área médica e acaba ficando mais emocionada caso haja alguma pequena intercorrência, que realmente ninguém está fora, né, dessa possibilidade. Então, realmente, a gente tem que dosar muito isso, né? Exato. O familiar assistindo a cirurgia, ou assistindo o momento da indução anestésica, é o parente dele que está ali. Né? Então, qualquer coisa que fuja do protocolo perfeito pode ser que a pessoa fique um pouco mais desestruturada emocionalmente, e realmente isso a gente já viu algumas vezes, né? Exato. Até uma situação que acaba sendo meio que corriqueira e é inusitada em relação ao casos que tinha sido pergunta anterior e está relacionado à pergunta atual, é no caso de parto cesárea, onde normalmente o pai vai acompanhar, ele entra até de praxe para acompanhar o nascimento do filho, e aí eu mesmo já tive algumas situações do pai passar mal e eu prestando assistência à mãe no momento, né, e do nascimento do bebê,
e aí o pai desmaiar dentro de sala e você ter que dar assistência. O cara enfim, tem 2 metros de altura, igual aquele The Rock, e vê lá a mãe no momento do nascimento, vai lá e desmaia, né? Pode até se machucar, né? É isso aí. Eu acho que a gente esclareceu bastante dúvidas, né? Comentou sobre bastante casos que podem acontecer durante a cirurgia, principalmente, né, a rinoplastia. Não lembro assim, se tem algo assim de valor de grande importância que a gente deixou de comentar. Até acho que é importante a gente falar também sobre o ambiente ali dentro da nossa sala cirúrgica, por exemplo, mais especificamente quando a gente está operando rinoplastia. Às vezes o paciente chega muito tenso, assim, e a gente descontrai, né? O anestesista brinca um pouquinho, pergunta sobre profissão, sobre o time de futebol, até mesmo sobre o que o paciente deseja sonhar, né, durante o ato cirúrgico. E isso deixa o paciente mais tranquilo, né? Você pode comentar alguma coisa assim relacionada até mesmo assim, essa parte de sonho é engraçado. Eu não sei se existe alguma coisa assim que possa induzir o paciente. A gente fala do paciente sonhar com praia, porque ele fica com a manta térmica aí, já fica com aquele calorzinho. Alguma coisa que possa atrair um tipo de sonho. No Japão já saiu alguns estudos relacionados a pessoa meio que comprar um sonho, mas não foi para frente, não. Existe alguma possibilidade de induzir um sonho numa anestesia? Na verdade, assim, não existe nenhuma droga indutora de sonho. Porém, se a gente não associar, por exemplo, um benzodiazepínico que causa uma amnésia, a amnésia anterógrada, por exemplo, o dormonide, midazolam ou diazepam, e você associar e provocar, conversar com o paciente e ele ter aquele tipo de pensamento e de repente você induzir o sono, utilizar outras drogas, por exemplo, que causem dissociação nele, nesse momento pode ser que depois, quando ele voltar, ele tenha como última lembrança aquilo que tinha sido falado com ele. Então, isso pode levar ele a ter esse momento aí, interpretar até como sonho, enfim. Quando a gente utiliza alguma medicação que causa esse esquecimento, como o dormonide, o diazepam, normalmente ele não, se teve algum sonho, ele vai esquecer disso, né? Agora existem outras medicações aí que podem proporcionar esse efeito dissociativo aí e o paciente ficar com essa espécie aí meio que a alucinar e, enfim, ter esse momento aí de lembrança. Acho que ainda é coisa de cinema, né? Porque tem alguns filmes que a pessoa pode escolher o sonho que ela vai ter e ter aquele sonho realista. Um cara chega no filme, eu quero matar meu chefe. Eu não esqueci o nome do filme. Aí ele tem essa vivência no mundo de sonhos, né, assim, então ele pode escolher qual é a fantasia. A gente não tem esse poder ainda não. E assim, a gente está chegando nos minutos finais. Eu queria te perguntar sobre uma dúvida que alguns pacientes que têm muito medo da anestesia, eles comentam no consultório. Por exemplo, essa semana passada, o paciente ficou com medo da anestesia porque ele relembrou o que aconteceu com Michael Jackson. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho o que aconteceu com Michael Jackson, porque ele tomou uma droga, na verdade foi aplicada uma droga nele, e nessa droga, né, ele veio a falecer. Então, comenta um pouquinho sobre isso. Acho, Diego, que é um ponto até importante de você ter citado isso até agora. Muitas pessoas, mesmo leigas no assunto, medicina e anestesiologia, têm perguntado hoje, acho que a Globo.com e outros veículos aí de comunicação têm mostrado a epidemia de um tipo de droga, o fentanil, por exemplo, nos Estados Unidos.
Se eu não me engano, foram mais de 75 mil mortes no ano passado, em um ano, e isso associado a uma dependência química. Então, assim, é um tipo de droga que causa uma dependência muito grande, tá? Quando o uso recreativo ele está mais associado à dependência ainda, diferente do paciente quando a gente utiliza num procedimento cirúrgico que ele tem a dor, em que os receptores ali já estão, ele é deslocado para esses receptores, para essa atuação aí para alívio da dor, né, para analgesia. Já no paciente que tem o uso recreativo, ele é mais ávido por isso, e isso predispõe a uma necessidade gradativamente maior do uso. E isso tem hoje sido associado, inclusive, à questão com tráfico, né, de drogas, de anfetaminas, essas coisas. Então, como sai normalmente mais barato, né, é um problema de saúde pública em que a população tem sido exposta a esse tipo de droga com alto risco de parada respiratória por ser um depressor respiratório e risco de morte, consequentemente. Então, é um ponto de atenção muito grande que a gente deve ter, que o poder público todo aí, a atuação em cima disso aí deve ser bem criteriosa, bem severa. E no caso do Michael Jackson, a gente teve, a questão foi o Propofol, né? Ele fazia uso de Propofol, acho que em bomba até, né? Propofol é um depressor cardiovascular que normalmente ele induz a hipnose, que é o paciente adormecer, dormir, né? Dependendo de dose utilizada, né, principalmente em bolos, isso também vai causar uma depressão, além de cardiovascular, que é bem acentuada, depressão respiratória, ele vai entrar em apneia, parar de respirar. E isso também pode levar a uma situação de parada cardiorrespiratória, né, e o paciente ir a óbito mesmo, se não for assistido, auxiliado a tempo. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, no caso do Michael Jackson, ele contratou um cardiologista, parece, para aplicar essas drogas. Se tivesse contratado um anestesista, talvez não teria acontecido isso, né? Porque ele tem muito mais experiência. Com intubação. Com intubação e com dose, com dosagem, realmente. Eu não sei, de fato, se foi apenas Propofol, se tinha abuso de outra medicação, de algum opioide, enfim. Na verdade já tem, não lembro quanto que foi e tal. Tem muitos anos, acho que nem... Nem tudo vem à tona também, né? Às vezes tem outras coisas, realmente. É isso aí. Chegamos ao final e foi muito bom, muito proveitoso aqui, aprendi bastante contigo e a gente tem bastante contato no hospital, a gente conversa bastante, tira bastante dúvidas. Né? Futebol, culinária, né? O Gabriel. Botafogo vai ser campeão. Calma, Tem que tia. marcar depois um outro podcast para assuntos gerais. Assuntos gerais, porque ele realmente é detentor de um conhecimento amplo e vasto sobre várias partes da vida, né? O Gabriel, no que ele se propõe a falar, ele fala com detalhes. Então, por exemplo, se eu pedir uma opinião sobre turismo, ele vai falar de uma forma que eu falo, não vou nem viajar para lá. Então, tantos detalhes que tem, parece que eu já visitei o local. Mas ele é assim mesmo. Culinária também, ele fala com bastante detalhes. Então, muito obrigado, Gabriel, pela participação. Obrigado a vocês. Sempre um prazer aí estar juntos. Estamos juntos aí. Ótimo. Verdade. Realmente a conversa foi bem divertida e elucidadora, né, para várias questões, várias dúvidas que muitos pacientes têm e que a gente acaba aprendendo bastante coisa nessas conversas. Muito obrigado por nos acompanhar até o final e vou pedir para quem gostou e também para quem não gostou, curtir, compartilhar, comentar, enviar suas dúvidas e muito obrigado.